Bom dia, meus amigos. Mais uma terça-feira e mais um Café com Mauro aqui, juntinhos, para a gente poder falar sobre lei de justiça, amor e caridade. Terceiro programa dessa nossa lei, para que a gente possa ir compreendendo um pouquinho mais sobre ela. Uma lei que engloba todas as outras, apesar de parecer muito mais simples, não é? Porque, na verdade, o que que a gente faz? Essa lei engloba todas as outras. Na verdade, todas as leis, elas se misturam, se fundem, na verdade, né? Que se a gente pode falar assim, porque uma depende da outra, uma vai ter consequência na outra, e a gente vai viver todas elas de qualquer maneira ao mesmo tempo. Não vai ter muito como separar umas das outras. Mas uma coisa é certa, a gente vai ter que segui-las, estar sempre no caminho delas para que a gente não se afaste de Deus, para que a gente não se afaste da espiritualidade também. Então nós precisamos ter certeza de que sempre estamos nela. E quando a gente traz justiça, amor e caridade, por que a gente traz a justiça primeiro? Porque o conceito de justiça ele é muito importante, como a gente já falou, e ele meio que é, norteia a nossa passagem pelo plano físico, não é? Porque temos a justiça dos homens. Independente do nível evolutivo que a gente esteja, né, se a gente está aqui ou se a gente está em outro planeta ou em outro lugar que seja mais evoluído, sempre nós teremos o conceito da justiça, né, permeando os nossos pensamentos e as nossas ações. E, lógico, a justiça de Deus, que as leis naturais nos trazem e é o que faz com que a gente evolua e com que a gente caminhe aí nessa direção certa. Aí hoje, depois que a gente falou de algumas coisas da justiça e dos conceitos, a gente traz caridade. Caridade é amor ao próximo. Caridade é a caridade e o amor, elas vão andar sempre juntas com a justiça, elas vão ser complemento da justiça. E aí você fala, mas como assim amor e caridade vão ser complementos? O amor não é maior do que tudo? É, logicamente. Mas a justiça não norteia e não permeia as nossas ações e não norteia as nossas direções? Sim. Então, a gente precisa se utilizar do amor como ferramenta para poder a gente se tornar justo. Então, olha como as coisas vão só se assim modificando de lugar para a gente poder ir se colocando e aprendendo da melhor forma possível, não é? Mas aí a gente traz a caridade, né? Caridade, qual é o conceito de caridade nas palavras de Jesus? O Livro dos Espíritos traz isso para a gente, vocês sabem. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão para as ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, boa vontade. Temos boa vontade? Temos boa vontade o tempo todo? Exercitamos e praticamos a boa vontade? Exercitamos e praticamos a boa vontade o tempo todo? É assim que a gente vai vendo em que lugar nós estamos na nossa evolução, não é? Indulgência, não é? Disposição para perdoar. Mesmas perguntas. Praticamos? Exercitamos? Somos capazes? Temos essa disponibilidade de perdoar? Quando? Só em algumas situações ou sempre? Vê como está tudo ligado com a justiça, não é? E perdão das ofensas, que nada mais, nada menos do que é a capacidade de absolver, entre aspas, né, aquele que nós achamos que nos ofendeu. É nós nos fundirmos no amor, não é? E não mais julgarmos aqueles pelas suas ações, principalmente aquelas que vieram em teoria contra nós. Sabedores que somos de que tudo serve para a gente se melhorar, se nós andarmos aí nessas três coisas, nós estaremos dentro do caminho da caridade. Porque nós, em sendo benevolentes, em sendo indulgentes, em perdoando, né, sendo capazes de, né, perdoar e entender, nós vamos estar aí praticando a caridade. Porque a caridade, ela não é só no caminho do material. A gente tem essa caridade também do espírito, né, da alma, caridade espiritual. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria falar uma coisa para vocês. Porque quando a gente fala de caridade, de amor, a gente tem aquela velha frase que a gente ouve sempre que Jesus falava: amai os vossos inimigos, não é? E aí a gente fala assim, mas como assim amar os inimigos, não é? Como assim que a gente vai amar os inimigos? Eu vou ter que agora chamar para jantar no mesmo lugar, para a gente poder comer da mesma comida, tomar do mesmo café, viver embaixo do mesmo teto. Como é isso? Não tem condições. Não estou ainda evoluído nesse ponto, não. E não estamos mesmo.
E é isso que a gente tem que saber. Não estamos mesmo. Mas quando a gente ouve falar do amar os vossos inimigos, não é o amar aquele amor incondicional, aquele lugar onde a gente não tem e nem está nem com os nossos entes queridos ou aqueles que a gente ama, que a gente gosta. Nem aí nós estamos no amor incondicional. Imagine com os inimigos, não é? O amar os inimigos é um exercício que ele nos propõe, que Jesus nos propõe, para que a gente comece a perceber os diferentes níveis de amor, mas nunca deixar de amar. Não é? É a gente perdoar sim, não é? É a gente ser indulgente sim e ser benevolente sim para com os nossos inimigos também. É iniciar um processo de entendimento da caridade e do amor. Porque a gente faz isso com os que a gente gosta. É mais fácil. Não tem ainda amor incondicional, porque a gente também briga, também não perdoa, também não é benevolente, mas em um nível muito menor. Com os inimigos a gente quer trucidar logo, né? E aí a gente tem que exercitar isso lá com eles, porque é lá que está o exercício que vai fazer a gente desenvolver mais musculatura, não é, na caridade do que aqui com aqueles que a gente gosta. E aí a gente chega então naquele ponto que a gente estava falando da caridade não ser somente material e ser também espiritual, porque passa pelo amar os vossos inimigos, não é? Porque a benevolência, né, e a boa vontade não é só para a gente poder dar esmola, não é só para a gente poder ajudar aquele materialmente, tem que ajudar espiritualmente também. Pensamento, não é? Nos controlarmos, né? Quando a gente pensa, quando a gente olha. Até o nosso olhar, às vezes, ele pode ser caridoso ou não. Não é? Mas tudo está dentro do nosso coração, como a gente sabe. É como a gente vai sentir, não é? Então, às vezes, a gente vai dar uma esmola, e não é que a gente é contra a esmola, não, de maneira alguma, né? Porque a gente tem as pessoas necessitadas. É de qual é a maneira que essa esmola é dada, é que vai contar ou não o ponto pela caridade verdadeira. Porque se eu dou a caridade ou a esmola, se eu dou a esmola com ostentação e mostrando para todo mundo, e esse é um ponto muito delicado, o que acontece? A minha caridade, na verdade, ela passa a não ser verdadeira, porque minha esmola é para aparecer para que eu tenha mais pontos aí, ou com Deus, ou com o povo que está aqui comigo, né? A gente tem que perceber isso. Então a forma é muito importante, a maneira como é feito é muito importante, porque a esmola material, ela pode degradar o indivíduo, tanto materialmente quanto emocionalmente, quanto espiritualmente também. A nossa intenção é sempre tudo. Então a nossa intenção tem que ser de benevolência. A nossa intenção tem que ser boa, de boa vontade. Sempre. Tanto na esmola do material quanto na esmola espiritual, se a gente podia chamar assim. Né? Então a nossa boa vontade, o nosso coração indulgente, vai ser sempre o que vai comandar as nossas ações, com certeza. Não é porque a gente tem que ser benevolente. O gesto em si ele já vai levar à caridade e já vai nos exercitar no amor, com certeza, não é? Então, para que a gente chegue a esse ponto, para que a gente possa amar inimigos, praticar a caridade, tanto material quanto espiritual, vamos olhar à nossa volta, perceber dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, como é que nós estamos agindo na questão da benevolência, da indulgência e do perdão. Depois a gente vai falar sobre perdão, a gente vai falar sobre outros detalhes, mas vamos perceber primeiro todo, como é que a gente está agindo, e vamos lembrar de sempre agirmos de acordo com o nosso coração, mas sempre buscando amor e caridade para que possamos chegar a essa justiça, né? Ficarmos cada vez mais próximos dessa justiça divina, dessa justiça de Deus. Então vamos ensinar sempre, vamos entender sempre, vamos ser dóceis sempre, não é? Porque nós estamos num processo evolutivo, meus amigos. A gente tem que lembrar sempre disso, nós estamos evoluindo. Mas a evolução é constante, ela não para. Ela não está aqui agora acontecendo com a gente e nada mais vai acontecer depois, ou nada mais está acontecendo até. Pelo contrário, nós estamos em evolução constante. Então, quando a gente está num processo evolutivo, nós estamos num determinado lugar e somos sempre colocados entre um ser superior, ou seja, que está um pouquinho acima de nós, e um ser inferior que está abaixo de nós. Aqui nós aprendemos, aqui nós praticamos. Justiça, amor e caridade. E em nós que estamos aqui entre um superior e um inferior,
entre aprender e praticar, a mesma coisa está com esse aqui. Esse que está aqui, que seria o nosso inferior, nós somos o superior dele. Então ele aprende aqui. E abaixo dele vai ter um outro, que vai fazer ele praticar o que ele aprende conosco. E assim vai girando a roda viva da evolução, sempre nos levando a praticar todas as leis e sempre nos levando a ser justos e aprender sempre o amor. Sempre nos levando a praticar o amor antes de mais nada, porque o amor ele vai englobar tudo isso, ainda que seja dentro da lei da justiça um complemento, ele vai englobar todas essas coisas quando a gente fala de coração, quando a gente fala de espírito, quando a gente fala de aprendizado, quando a gente fala de todas as outras leis, não é? Então a gente vai sim perceber que o amor, por incrível que pareça, o amor ele é a lei de atração para os seres vivos e organizados, nós, não é? E a atração é a lei de amor para a matéria orgânica, inorgânica, ou seja, aqueles que não estão organizados. Então você vê, o amor ele se apresenta de todas as formas. Ele é atração para nós, que somos vivos e organizados, e no entanto ele se torna lei de amor através da atração para os seres inorgânicos. E assim a gente vai evoluindo. Eles vão evoluindo, nós vamos evoluindo e vamos aprendendo. Aprendendo sobre a justiça, amor e caridade. Semana que vem, nós vamos falar sobre amor maternal e filial. Para a gente fechar essa lei de justiça, amor e caridade, a gente vai falar sobre amor maternal e filial, que é um dos mais importantes, hein? Já vou dar logo a dica, tá bom? A gente se vê semana que vem, então. Um beijo muito grande e boa semana para todos vocês.